Oi, vamos lá para mais uma resolução. Olha, preciso fazer o esquemivo no movimento circular. Então, bora lá. Ele falou de um boneco que vai passar por esse teste no carrinho de montanha-russa. E ele quer analisar, isso é importante, o ponto mais alto da trajetória. Ó. O ponto mais alto da trajetória. Isso é importante você perceber aqui. Ó. Pelo ponto mais alto do looping. Então, bora lá. Desenhar, então, imaginar esse objeto e as forças exercidas sobre ele no ponto mais alto da trajetória. Representei o objeto aqui por esse bloquinho, parece um bloquinho, e bora lá, o boneco. Né? Vou desenhar força-peso, porque esse boneco está em um local onde tem gravidade. Desenho força-peso. Não desenho tração, já que não tem corda, o fio puxando. Desenho normal, já que esse boneco está apoiado. Agora, o que é que a gente precisa perceber e entender? Muitas vezes, quando você desenha uma força normal, lá na lista, a primeira lista de esquemivo, que não era nem para movimento circular, a gente pensava e a gente analisava objetos em que o apoio dele, do próprio objeto, estava abaixo desse objeto, desse corpo. Então, o apoio ficava abaixo do corpo, anormal a gente desenhava para cima. Então, o apoio embaixo, normal para cima. Quando eu penso em um boneco que vai completar esse looping, no ponto mais alto, essa situação está invertida. O apoio desse boneco está acima do boneco. Então você, quando fazia esquemio, representava as forças, lá nas primeiras análises, você desenhava normal para cima, apoio embaixo, normal para cima. Aqui a situação é invertida. O apoio está acima do objeto, é normal, a gente vai para esse objeto, então, desenhar lá para baixo. Tá aí. Então, peso para baixo, normal para baixo, atrito. A gente vai analisar mais para frente, situações em que envolvem atrito. Tá aí. Então, desenho peso porque tem gravidade, normal porque está apoiado, não tem tração porque não tem fio, atrito a gente vai analisar mais para frente, a gente vai entender as situações em que a gente analisa atrito, no caso de movimento circular. Então, primeira etapa do esquemivo feita. Segunda etapa do esquemivo é orientar. Já orientei para o centro da trajetória. Qual é a ideia mesmo dessa orientação? Se o objeto está aqui, ó, e o centro da trajetória está abaixo do objeto, a gente orienta para baixo. Então, primeira etapa do esquemivo, segunda etapa do esquemivo. Eu quero agora montar a equação. Na hora de montar a equação, será que eu vou pôr mais P ou menos P? Ah, o peso P está a favor da orientação, então mais P. Será que eu ponho mais N de normal ou menos N? Vou pôr mais N, porque o N também está a favor da orientação. Então, pus mais P mais N. Opa! Todas as forças que estavam aqui na ilustração já estão aqui, ó. Aqui nesse formato da conta pra gente. Ah, então isso daqui é a resultante das forças. E de acordo com a segunda lei de Newton, a resultante das forças sempre, absolutamente sempre, vai ser igual a m vezes a. A novidade dessa lista é que a aceleração, a gente já entendeu, nós já fizemos muitos exercícios, a aceleração é do tipo centrípeta e a gente põe, no lugar da aceleração centrípeta, a gente põe a equação da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, a gente põe lá o v quadrado sobre r. Tá. E os valores? Bora, vou buscar lá no enunciado, vamos ver o que a gente tem lá no enunciado para encontrar de valores, ó. A massa é 100 kg. G igual a 10, então a gente já sabe que peso vai ser 1000 newtons. Opa, o raio da trajetória é 6,4 metros. Velocidade na análise do item A é 32 metros por segundo. Então, vou colocar esses valores aí. Lembra, a massa a massa 100 kg. Então, o peso ficou 1000, fiz M vezes G.
Olha de novo o M de massa aqui, ó, 100 kg. A velocidade é 32 metros por segundo. Como está o quadrado? Eu resolvi escrever assim, ó, 32 vezes 32. Lógico que eu posso escrever 32 ao quadrado. Eu escrevi 32 vezes 32, porque achei que ficaria melhor nessa resolução organização. Até porque 32 dividido por 6,4 é igual a 5. E quando a gente faz essa parte da conta, ó, 5 vezes 32, essa parte vermelha da conta, 5 vezes 32 é igual a 160. Tá bom. Desenvolvendo um pouquinho mais, 160 vezes 100 dá 16 mil. Esse 1000 que está aqui, ó, precisa passar para o outro lado. E aí a gente descobre que a intensidade da força normal, nesse caso, ela é 15.000 newtons. Tá bom. Qual é a minha sugestão? É que você pause o vídeo e que você faça o mesmo tipo de resolução agora, ó, para o item B. A minha sugestão, pausa esse vídeo e faça o item B. Tenta fazer sozinho. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente conversa de novo. E aí, resolveu? De novo, né? Olha lá. Eu desenho as forças, peso para baixo no nosso referencial. Normal é aquilo que eu comentei, é uma situação invertida em relação ao que a gente fez muitas vezes. A gente analisou muitas vezes o apoio abaixo do objeto e nesse caso a situação está invertida. O apoio está acima do objeto analisado. Aí na hora de desenhar normal nesse objeto, a gente desenha lá para baixo. Quer dizer, apoio abaixo do objeto, normal para cima. Quando o apoio está acima do objeto, normal para baixo. Tá bom. Aqui está a orientação. A equação fica com a mesma estrutura, mais P mais N, porque o P e o N continuam no mesmo sentido da orientação. No lugar da aceleração centrípeta, coloca V quadrado sobre R. E eu desenvolvi a conta. Será que você encontrou o mesmo resultado? Essa parte toda vermelha aqui, ó. Isso daqui vermelho é 90, esse resultado. Pode ser que você tenha escolhido uma outra ordem de conta para fazer, mas ficou desse jeito. 9.000, quer dizer, 1.000 mais N igual a 9.000, quer dizer que o N ele tem módulo 8.000 newtons. Tá bom, eu pausaria o vídeo agora, se fosse você, para fazer o item C. Legal? Eu sei que a estrutura de resolução é a mesma para os itens A, B, C, D, ó. Mas você vai entender uma ideia fazendo esses itens e a gente já conversa sobre essa ideia. Mas dá uma pausa, resolve agora o item C. Bom trabalho para você, daqui a pouco a gente conversa. E aí, resolveu o item C? Ó, a diferença é que agora, por exemplo, onde tem 24 vezes 24, agora é 16 vezes 16. A mesma estrutura e tal, mas agora é 16 vezes 16. Fazendo essa conta aqui inteira da parte vermelha, eu encontro 40. E a normal vale 3.000 newtons. Que tal você pausar de novo o vídeo para fazer o item D de dado? Bom trabalho para você. E aí, resolveu o item D? Resolveu? Será que a sua resolução ficou assim do item D? Ó? Vamos ver. Ó, aqui ficou 8 vezes 8. Em que esse 8 vezes 8 no item anterior era 16 vezes 16. E no item anterior era 24 vezes 24. E no outro item ainda era 32 vezes 32. Mas foi essa mudança de um item para o outro. Daqui a pouco a gente entende melhor qual é a consequência disso. Ah, acho que eu já entendi. A normal aqui acabou ficando 0. Quer dizer que se no loop o objeto estiver devagar demais, a gente começa a entender que existe uma perda de apoio. Ó, perda da força normal, que é a força do apoio, a força de apoio aqui, ó. Até que risquei, porque se eu calculei e percebi que nesse caso ela ficou 0, é porque nesse caso
o objeto está sem apoio. E aí, olha a conclusão. A velocidade de um caso para o outro, ó, de um item para o outro, ela foi diminuindo. E o que a gente percebe para essa análise é que conforme a velocidade vai diminuindo, a normal também diminui. Olha lá, ó. A velocidade foi diminuindo e a normal também foi diminuindo. Uma pergunta que você pode se fazer, e a resposta vem aí, é entender, cara, como é que o cara consegue então completar o looping? Para completar o looping, o objeto precisa ficar rápido, essa é a ideia. Quer dizer, antes dele perder o apoio, ele já completou a volta. Ele precisa estar rápido a ponto de não perder esse apoio. Se você já brincou com um carrinho de Hot Wheels, você sabe que para completar o loop, o carrinho tem que estar rápido, ele não pode estar devagar. Quanto mais rápido ele estiver, comparando os itens, a gente percebe aqui para todos os itens analisados que ele estava mais rápido aqui, maior é a intensidade da força normal. Quer dizer, quanto mais devagar, menor a intensidade da força normal, ele vai perdendo o apoio. E o que é perder de vez o apoio? Aí vem o item E questionar. O que acontece? Olha o que o item E pergunta. O que aconteceria se o boneco... Olha aqui o item E. Se a velocidade, nesse caso, para essa situação, para esse caso, se a velocidade fosse menor do que 8 metros por segundo, ele realmente aí ele não conseguiria completar a volta. O objeto, o boneco nesse caso, ele cairia. Ele não conseguiria completar a volta. Eu vou comparar esse exercício com outro exercício, quer ver, ó? Com esse daqui, ó. Quer ver? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Nesse caso, se o objeto está passando muito rápido, é que ele perde o apoio. Tá aqui. A gente foi vendo que um caso como esse, quando o carro está passando por uma pequena montanha, quanto mais rápido ele está, menor a normal. Mas aqui ele não está de ponta cabeça, né? É diferente do exercício que a gente acabou de resolver. Agora, se ele estiver de ponta cabeça, o problema do looping é estar devagar demais quando você está de ponta cabeça. Tem que estar rápido para não perder o apoio. É isso. Então a gente analisou aqui, entendeu melhor isso, que aqui não pode ficar devagar demais. No caso daquela montanha, não pode ficar muito rápido, mas aqui não pode ficar devagar demais. E eu gostaria de resolver agora com você o item F. Eu não sei se você já leu o item F, leia, e aí eu vou resolver com você o item F. Boa leitura aí, dá uma pausa, se precisar, boa leitura para você. Então, bora fazer o F? Ele quer saber a resultante das forças, a resultante centrípeta, que é resultante das forças. Eu chamo a atenção, já fiz isso antes, que você vai ver muito o termo força centrípeta. Eu gosto mais do termo resultante centrípeta, porque ela faz eu lembrar que é uma resultante das forças. Então, todas as vezes que você encontrar o termo força centrípeta, entenda isso como uma resultante das forças, é chamada de resultante centrípeta, que aponta para o centro da trajetória, tá? Então, ele quer a resultante das forças. E de acordo com a segunda lei de Newton, a resultante das forças, nesse caso, ela é chamada de centrípeta, porque ela tem o sentido dela é para o centro da trajetória. A resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração do tipo centrípeta. A resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Como a resultante é centrípeta, a aceleração também é centrípeta. E a aceleração centrípeta é v² sobre r. Então a resolução ficou assim. E o que a gente pode fazer nesse caso é colocar aí, quer dizer, a gente já substitui a aceleração centrípeta pela fórmula dela, v² sobre r, e aí a gente vai substituir os valores. Substituindo os valores, eu encontro a resultante centrípeta igual a 16.000 newtons. Se você fez exercícios anteriores, acho que você já está acostumado com a ideia que, no fundo, a resultante das forças, ó, é esse pedaço da equação, ó, é o m vezes a. Então, 16.000 newtons que você tinha encontrado, ele já é a resultante centrípeta
E você muitas vezes vai encontrar o nome para essa resultante centrípeta que você vai encontrar em exercício é força centrípeta. Entenda que a tal da força centrípeta sempre vai ser mv² sobre R, porque ela é a resultante das forças, é o MA. Tá aí. Ah, mas tem um outro jeito de encontrar essa resultante das forças nesse caso? Sim. Uma força aqui, ó, olha o desenho. Uma força está ajudando a outra. Na hora de encontrar a resultante das forças, quando as duas têm o mesmo sentido, a gente soma. Peso P, ó, vale 1000 newtons. Normal N aqui vale 15.000. Quando eu somo 1000 com 15.000, eu encontro 16.000 newtons. Então a resultante centrípeta ela vale 16.000 newtons. Tá aí. Por que é que eu deixei o item A assim, ó, resolvido junto, pertinho do item F, ou o item F pertinho do item A? Porque eles têm valores comuns, né? Ah, quer dizer, não só valores, a gente vê que eles têm análises, algumas análises são comuns. Tá aí. O que eu vou pedir nesse momento? Que eu acho bem legal você fazer. Pause o vídeo e faça o item G, sabendo que ele tem relação com o item B. Tá aqui. Bom trabalho para você. E aí, resolveu o item G? Olha lá como ficou o item G aqui, ó. Olha lá. Eu quero o resultante das forças, resultante centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. Você vai encontrar o nome força centrípeta para isso. E substituir os valores. Isso daqui é igual a 90. 90 vezes 100, 9.000 newtons. E aí eu também poderia simplesmente somar o P com N. A normal N vale 8.000. O peso P vale 1.000. Quando eu somo o peso P com a normal N, 1. Ah, mas por que você está somando os módulos? Olha o desenho aqui original, os dois para o mesmo sentido. Os dois para baixo aí, né, nesse referencial. Somando os módulos, 9.000 newtons. É legal que você tenha esse ponto de vista e esse também, ó. Que você saiba fazer as duas análises. Mais uma sugestão para você que está aproveitando essa resolução. Agora é legal fazer o item H, sabendo que ele está relacionado ao item C. Pause aí, faça. Daqui a pouco a gente volta a resolver. Resolveu o item H? Olha lá como ficou. Cadê? Aqui, olha a resolução do item H. E aí? Encontrou esse valor? 4.000 newtons para resultante centrípeta? Mesma ideia, mesma linha de raciocínio. É importante, é legal que você tenha esse ponto de vista em mente e esse também. Um complementa o outro. E bora fazer agora o último item do exercício. Pause aí o vídeo, daqui a pouco eu mostro como é que ficou a minha resolução. Resolveu o último item do exercício? E aí, como é que fica esse último item? Olha lá. Ó. Item I. A resultante centrípeta é igual a 1.000 newtons. Se eu somar os módulos, eu vou encontrar 1.000 newtons. Se bem que a soma dos módulos aí, né? Com a normal valendo 0, na verdade a resultante centrípeta fica igual a 1.000 newtons. É legal que você faça agora o próximo exercício, pensando que o próximo exercício ele vai falar de uma velocidade mínima. E quando a gente pensa na velocidade mínima, não é o próximo não. O próximo é legal também, ele é parecido com esse, mas é o exercício 11, desculpa. É o exercício 11 que vai falar de velocidade mínima. Quando ele falar em velocidade mínima, pensa nessa ideia aqui. Quando a velocidade é mínima, o objeto está quase se soltando do apoio. Aí é normal ficar tão perto do zero que você considera ela nula. Então, falou em velocidade mínima, pense em normal valendo zero. E olha, digo mais, hein? Eu sei que você já resolveu, por exemplo, esse exercício aqui, ó, que falava em velocidade máxima, que você também considerou a normal zero. A diferença é que para uma situação como essa, ó, quando o carro está passando por essa pequena montanha,
a gente fala em velocidade máxima. E quando a gente está falando de um looping, a velocidade é mínima, mas tem uma ideia comum. Tanto a velocidade máxima como a velocidade mínima. Você vai pensar em uma normal, que está tão próxima a zero, tão próxima a zero, tão próxima a zero, você vai considerar zero em qualquer resolução de exercício. Ou para a velocidade máxima, quando o carro estiver passando por uma montanha, você já fez esse exercício, ou velocidade mínima, quando o carro estiver passando por esse looping. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.